Derpelucados, dois escritores em busca de um tema. Vai poder falar merda no nosso podcast? Vai, né? Se esse podcast não puder falar palavrão, você precisa de outra companheira de podcast. Liga agora, né? Dona Fal, a gente está inaugurando esse negócio. Esse negócio que é um podcast. Podcast é uma coisa que eu vou demorar para conseguir falar, mas eu vou chegar lá. Eu e o Pedrão falamos podcast. Foi o Pedrão que me ensinou a falar assim. E por quê? Me conta a origem do podcast. O Pedrão é maravilhoso. Ele fala, Pedrão, para quem não sabe, é meu irmão. Eu sou a Fal, aquele bonitão ali é o Stra, é o Marcelo Stravesse. O Pedrão é meu irmão. E o Pedrão fala tudo do jeito que se escreve. Então ele fala HBOAXN, podcast. Podcast, entendi. Eu sou discípula do Pedrão. Eu achei que era uma não tradução. Mas é uma não tradução, né? Pedrão é essa pessoa. Então, podcast. O Pedrão, eu falo sempre que tem uma coisa importante que ele fez na vida, foi me apresentar X-Men e o Cavaleiro das Trevas. Uma pessoa que faz essa bondade com outro ser humano já cumpriu com a sua missão. O teor cultural dos Vitiello é um negócio a ser estudado. Não, o mais curioso é que ele fez isso, ele devia ter o quê, 14 anos? Aquela vez que a gente foi para Florianópolis? Não, ele devia ter 12. Por aí, sempre foi um visionário, Pedrão. Sempre foi um visionário. Imagina, um senhor jovem de 12 anos ensinou um outro senhor jovem de 16, 15, 16. Não, mas agora é sério, eu já te falei isso várias vezes, né? Mas agora eu quero dar mais ênfase. Literalmente isso mudou minha vida de quadrinhos. Eu era o cara da Turma da Mônica. Vai amar assistir isso. Eu era do Tio Patinhas, entendeu? Aí, de repente, aquele molecão lá... Ô, Stra, o que você tá vendo? Tô vendo aqui, né? Ou seja, isso foi todo o vocabulário que ele me fez me convencer a ver essas coisas. O sotaque paulistano. Exatamente. Ele continuou... Não. Cara, vamos falar um pouco do Pedro, então. Ele vai ficar muito feliz. Pedro casou com uma carioca e mudou para o Rio tem uns 23, 25 anos. Aconteceu algum fenômeno muito interessante no Pedrão, que assim, o sotaque paulistano dele só piorou. Em vez de absorver o sotaque carioca, deu um samba-lelê na cabeça do Pedrão, e o sotaque, agora o Pedrão fala, meu, parece que ele veio da Moca. É muito legal ouvir o Pedrão falar. Ele fala, não, piorou, não. Ou seja, ele virou um embaixador. Ele virou um clichê do paulistano, é maravilhoso. Embaixador da Moca, lá na Urca, uma coisa do gênero. Eu adoro. Urca, ele não sei, acho que em busca das raízes, para não se perder na cultura dos outros, é sério isso, eu acho. Ele se voltou para dele e ele fala super paulistano. Eu tô com uma saudade dele, tenho muita vontade de vê-lo, viu? Vamos ver se a gente tira. Bom, eu aqui em Barcelona, também, para quem não sabe que eu moro em Barcelona já faz 9, é curioso, é a segunda vez que eu moro aqui, né, Fal? E a primeira, eu tinha um desejo de querer falar igual a eles, né? Falar um espanhol perfeito, que as pessoas me reconhecessem como alguém daqui. E eu lembro que o meu recorde... Porque, claro, a primeira coisa era me diferenciar de um argentino comum. Então, o meu espanhol não podia ser um argentino, né? E como lá na escola que a gente estudou tinha aquela coisa do... Não ensinaram a gente a falar o... Zero, né? Ou seja, não vem palavras com Z, mas enfim, essa língua para fora que se usa aqui. A gente falava, os espanhóis lá, os nossos professores nos forçaram a barra para isso. Mas aí eu aprendi, deixei de parecer argentino, deixei de parecer, aí virei meio colombiano, mexicano, venezuelano e tal. Tem uma hora que eu já estava, você é italiano? Ou seja, eu já estava me achando o máximo, né, quando era parecia italiano. E teve uma vez que foi meu recorde, falou assim, você é de Vic? Vic é como, sei lá, chegarem aí em São Paulo e dizer, você é de Sorocaba? Ou seja, é quase ao lado, né? Totalmente quase. Faltou muito pouco, foi meu recorde. Nunca cheguei a alguém dizer assim, você que é daqui da nossa cidade. Isso nunca. Mas isso eu tô falando da primeira vez que eu morei aqui há 30 anos. Agora os caras me acham tudo italiano mesmo.
italiano, romeno, qualquer coisa. Mas eu tenho uma preguiça enorme, eu não tenho a menor intenção, porque eu queria chegar nesse assunto com o Pedrão. Eu não tenho a menor intenção de ficar querendo falar a língua local. É uma preguiça mesmo. O grave é que você vai deteriorando, né? Eu já também não falo português local quando vou para São Paulo. Vira uma coisa preguiçosa. O português está muito bom e tem tem uma coisa que eu falo para os meus alunos que é, primeiro, todo mundo tem sotaque. Você fala português com sotaque. O meu português é diferente do português que Alexandre falava. O português do Alexandre, que morava em São Paulo há, sei lá, 20 anos, era diferente do português que a mãe dele, que nunca saiu de Garanhuns, falava. Sim. A gente fala tudo com sotaque. E mesmo em São Paulo, a gente sabe, mesmo em São Paulo, a gente identifica paulistanês diferentes. Sim, uma moca do Alzheimer. Eu adorava ir em lanchonete, em coisa assim com o Alê, porque o Alê, que tinha um ouvido absoluto, então ele ouvia muito bem, o Alê identificava sotaques nordestinos diferentes. O cara vinha no balcão nos atender, eu queria morrer, ele falava: tu é de Limoeiro, é corno. Eu não sei fazer o sotaque, gente, eu só tô brincando. Não tô querendo desrespeitar ninguém, mas ele falava. E eu falava: Alexandre, não fala assim pro garoto. Ele, Limoeiro, o cara, eu sou de Garanhuns. E o Ale identificava se o cara era da Bahia ou se o cara era do Maranhão. Todo mundo tem sotaque. Você tem sotaque falando o seu idioma. Essa noção que você vai falar o idioma alheio sem sotaque, além de uma ilusão, é meio ridículo, é meio babaca. Não, mas tem uns que conseguem, né? Por exemplo, o meu não chega perto. Sempre terão sotaque de algum lugar. Eu falo o espanhol de Barcelona perfeito. Então, em Madrid você tem sotaque. Sim. Mas eu acho engraçado a minha mãe, minha falecida mãe querida, Dona Flora, ela que era espanhola, galega, foi morar no Brasil. Galego é meio parecido com português, então ela fez até a nota 5 de falar português, ela foi chegando num português que era uma coisa misturada, um portunhol horrível, divertidíssimo. Meu pai já não, meu pai ele conseguia fingir que era um brasileiro misturado e tal. Mas o curioso, que a minha maneira de falar um espanhol muito ruim, um português muito confuso, é que ela pelo menos sabia que quando ela ia para a Espanha, ela tentava falar espanhol. Quando tinha família galega, ela falava em galego. Então ela tinha mais ou menos 3 idiomas aí, que eram todos relativamente ruins, né? Mas nos últimos 10 anos da vida da Dona Flora, virou uma única língua. Então ela falou um portunhol galego, claramente achando que ela estava falando o idioma perfeito do outro lado, assim. Então ela falava em portunhol galego com o padeiro em Piracicaba, com a prima dela no Uruguai, e era o melhor espanhol que ela podia estar imaginando. Era uma língua própria, né? Porque aí tinha palavras que você não... devia ser um quarto idioma que você não sabia o que era uma mistura que ela tinha criado. Mas é isso. Mas então, eu acho que eu estou tendendo a ser como ela, menos... de uma preguiça. Estão me entendendo? Né? Eu, por exemplo, eu torço, não sei como é que é a tua relação com as tecnologias, mas eu torço para logo mais chegar um aparelhinho que a gente encaixa em qualquer lugar do nosso corpo, ou só põe no bolso, que faz aquelas coisas que a gente vê, traduz o que está dizendo, você entende o que eu estou dizendo. Tem gente que gosta de idioma, eu tenho uma preguiça. Você não, você gosta de idioma, que eu sei. Eu adoro, e eu acho maravilhoso que o teu aparelhinho chegar, quando o teu aparelho chegar, mas você já prepara a Tereza, que eu vou mudar para isso, vocês vão ter que me sustentar. Fora isso, você já fala, Tere, quando chegar o tradutor que ninguém mais precisa de aula da FAO, nós vamos ter que assumir esse pepino. Então, venha. E tem aspecto profissional, mas eu acho que se tem uma coisa que a tecnologia pode fazer é acabar com a Torre de Babel, entendeu? Ajudar eu adoraria trocar ideias com a chinesa ou com um polonês, e só não consigo porque me incomoda de não conseguir. Não, que eu vou estudar polonês. Não vou estudar polonês, entendeu? E nem o cara vai estudar inglês o suficiente para falar comigo. Então, eu sinto falta de poder falar com gente no mundo inteiro. Eu acho que a tecnologia ajudaria aí. Não sei, se eu sou otimista. Eu acho isso maravilhoso. Você sente falta de não poder falar com pessoas do mundo inteiro. Eu acho isso.
Igual você, né, Paulo? Você é assim também. Conta como você é. Conta para esses telespectadores que estão aqui neste momento. Eu posso, por favor, não falar com a vizinha? Obrigada. Posso, por favor, virar para minha mãe de quase 80 anos e falar: mãe, você liga e fala com ele. Não, mas ó, no comparativo, acho que tem um outro exemplo que a gente vai se encaixar, que eu acho que a gente até já falou disso. Cada vez que eu vou numa livraria, eu fico chateado de saber que eu não vou poder ler aqueles livros todos nesta vida. Não é? Você também é assim. Você já me disse isso. Então você vai numa biblioteca, assim, eu não tenho tempo suficiente para ler esses livros todos. Isso eu sei que você gosta também. É um comparável. Eu já te contei essa historinha do Abu Janra? Não. O Abu Janra tinha aquele programa maravilhoso, Provocações. E aí tinha uma pergunta que o Abu fazia para os entrevistados, que era: com qual autor você não se encontrou? Que a pessoa fica, eu li isso, já. Ele que não queria saber, ele queria saber com qual autor você nunca se encontrou. Eu não vou me lembrar do nome da autora, mas ele recebe uma escritora, eu não vou me lembrar do nome dela. E ele diz: com qual autor você não se encontrou, fulana? E aí ela nessa ansiedade, nossa, ela fala: eu nunca li não sei quem, eu nunca li não sei quem, não sei. Ela dá uma lista. E aí ele fala uma coisa que me guia, assim, eu tinha até num dos meus blogs, eu tinha esse quadrinho. O Abu fala para ela: a vida é uma causa perdida. Você nunca vai ler todos os espanhóis, todos os franceses, todos os romenos, todos os alemães. Você não vai. Biblioteca do Humberto Eco, né? Que ele mostra a biblioteca dele e fala: olha quanta coisa eu não li. Ah, sim, é verdade. Que, aliás, é uma biblioteca maravilhosa, né? Eu lembro maravilhosa. Mas eu achei, então viajei, porque eu achei que ele tinha lido tudo aquilo. Não leu tudo aquilo. E ele fala: o motivo de você ter uma biblioteca não é ler tudo. O motivo de você ter uma biblioteca é você ter todos aqueles livros. Os livros estão guardados, os livros estão cuidados. Alguns na minha casa, alguns na sua, alguns na casa do Pedrão. Eu não vou ler, mas um dos que eu não li, o Bernardo vai ler quando eu morrer e ele entrar aqui para desfazer esse escritório. E dois que eu não li, o Bernardo também não vai ler, mas ele vai doar para alguém que vai ler. Vai circulando. Vai ler. A gente não isso é uma angústia que a gente tem que lidar logo. Para mim, eu lido com ela em algumas idas a livrarias ou bibliotecas. Isso passa batido, fala ok, não olho para os lados, sabe assim, vou só no livro que eu quero. E outras eu sofro, outras assim, me vem de novo, baixa de novo essa situação. Mas é uma dor, um sentimento curioso, porque é uma dor bonita, eu acho. Assim, é meio... É lírica, né? Ou seja, é por isso que eu comparo com essa ideia do polonês ou da chinesa. É um certo lirismo, diz assim, eu não dou conta dessa abundância. É claro, tem os pentelhos de todos os lugares e o vizinho que você acha insuportável, ok, eu entendo e também tenho. Não, minha vizinha é boa gente. No meu caso, minha vizinha é boa gente. Mas eu entendo, mas eu acho que tem um lirismo de falar assim, cara, quanta coisa tem nessa minha vida vivida que não dou conta de conhecer nesta existência e não, como não existe outra, do meu ponto de vista. É isso, causa perdida, como diz Abu. Mas eu gosto, é um sofrimento bom. Que merda, né? Tem uma história, já que estamos falando tanto do Pedrão no primeiro, espero para sempre. O primeiro filho do Pedrão, o Bernardo, vinha nos visitar em São Paulo e o Pedrão e a Paty não queriam palavrão. Só que Bernardo vinha visitar a tia Bibi, que fala um palavrão ou outro de vez em quando. Então aí eles explicaram para o Bernardo que havia uma lei estadual. Assim que você juro por Deus, assim que você cruzava a fronteira para São Paulo, palavrão liberado. Cruzou a fronteira para o Rio, palavrão proibido. Fecha a boca. Como eles iam explicar para a criança a boca imunda da tia deles? Foi uma forma interessante, então até a serra da boca. Maravilhosa. Porque eles nem me reprimiam, porque eu não fazia por mal. Eu não falo palavrão para falar, eu não concordo, então eu vou. Eu falo palavrão. A Luísa teve a gente tem, é engraçado, né? Tem uma coisa de até aqui, até tal idade, a gente não fala. E eu não falava mesmo. Mas eu lembro quando eu me liberei,
porque eu defini, sei lá, acho que foi 7 anos, eu não sei. Teve uma data que eu já previamente defini, quando for tal, não sei se foi 7, se foi 10, não lembro. Mas eu lembro da cena de eu estar tão... tinha tanto palavrão dentro de mim para ser solto, que no começo era umzinho aqui, outro ali, uma brincadeira, depois que tinha... Aí teve umas vezes, sei lá, que soltava uns 4 palavrões em 3 minutos, né, pra Luísa, com 7 anos. E teve uma que ela falou assim, ô pai, é muito palavrão. Lembra que ela falou isso? Na sua onda, Marcelão. É muito palavrão, assim, pai. Mas é engraçado, né? Uma certa. Não sei por que isso. Até tal idade pode, depois não, depois libera. Sim. Agora, falando em livros, né? Toda essa coisa. Me conta um pouco dessas coisas que você tem aí atrás de você, dona Fal, que eu acho que tem livro pra cacete, né? E eu que tive o privilégio de conhecer essa casa, tem livro pra cacete pra todos os lados, né? Como é que você se dá conta disso? Você diz em termos de organização? Em termos de ter, né? Agora a gente falou do Humberto Eco, eu lembro da cena da grande biblioteca dele, você tá lá, né? Abre um quarto, tem livro para todos os lados, abre outro, ou seja, como é que é essa vivência com esses livros? É tudo misturado entre o que você leu e o que você não leu, por exemplo? Eu misturo porque eu guardo por tema. Então, aqui atrás, além dos livros da minha própria editora, tem livro de arte. De história da arte, de história dos pintores, história de movimento. Para lá tem história, biografia, enfim. Então eu misturo. Quando eles são muito novos, quando eu ganho ou compro e eu ainda não guardei, você viu no meu quarto, tem pilha de livro que ainda não foi guardado. Depois eu vou separando. E eu leio. Faz muitos anos que eu fiz esse acordo comigo mesma, assim. Eu leio. E eu pago hora de leitura com hora de sono e pago hora de leitura com... É uma escolha. Eu leio. Eu sou uma leitora. Eu sou um monte de coisas, mas eu sou fundamentalmente uma leitora. Eu leio muito menos que antes. Acho que eu te falei isso, né? Sei lá. Essa coisa que você falou me pegou agora, né? Você guardar uma hora de sono, trocar por hora de leitura. Porque tem tantas horas que eu já consegui tirar. Eu já estava naquela coisa do tóxico de 1 hora no Instagram, 1 hora não sei o quê. Essas eu estou conseguindo limpar. Mas eu percebi uma outra coisa que me fez reduzir muito a leitura que eu estou consertando, que é óculos. Eu não usava óculos. Comecei a usar óculos agora para ler. Então eu percebi que... Você não usava óculos? Era vaidade? Não, eu não usava óculos porque eu não precisava. Faz uns 6 meses para cá, 1 ano para cá. A última vez, quando eu fui no oculista antes de vir morar aqui em Barcelona, eu fui dizendo assim, bom, ele vai me dizer que eu preciso usar óculos e tudo bem. Estou falando de 9 anos atrás. E o cara falou, olha, você não tem nada, tá ótimo, para 50, na boa época eu tinha 45 anos, tô com 53 agora. Tá ótimo, mas eu falei, puta, tenho mais, filho da puta, tenho mais, né? E o mas a qualquer momento, muito rapidamente, você vai precisar de óculos. Um fato. Foi assim comigo. Ele falou isso, você vai precisar de óculos e ponto, é um fato. Mas não é vista cansada, não, pode ser que seja vista cansada, mas não importa, tem uma hora que você vai precisar usar de óculos e não vai ser aos poucos, né? E isso aconteceu faz entre 6 meses e 1 ano, que eu comecei a ver, o que eu tinha um orgulho de olhar aqueles cardápios de restaurante, né, as pessoas fazendo assim, eu consegui olhar tranquilamente, e agora não, agora eu tô embaçado, então tô com óculos, aí o óculos ele é só pra noite, quer dizer, só pra noite, só pra ler à noite. Sim. Exatamente. E aí descobri que tem vezes que eu tinha preguiça de colocar o óculos e não lia. Aí, como eu chamo de só pra noite, eu não leio durante o dia e acabo não lendo. Então, isso eu tô arrumando aos poucos. Mas eu tô numa fase de óculos, eu te falei, muito chata. Porque o cara me vendeu lá o óculos, tem um negócio, uma película aqui pra usar pra tela do computador. Aí eu fui usar, por exemplo, nessa distância que eu tô da tela, eu não posso usar a porra do óculos. Porque é até 30 centímetros. Eu não teria que usar. Para usar o óculos e ver tudo bem, eu teria que estar assim, né, para ver exatamente o jeito que está. E aí eu falei pro cara, fui lá reclamar, né, falei, você me vendeu um óculos, é assim. Eu falei assim, daqui a um tempo vai servir para você. Eu falei, como daqui a um tempo? Nós tradamos agora? E ele falou, não, daqui a um tempo vai rolar. Então essa é a minha existência com óculos que tem gerado muito sutilmente uma reaproximação da leitura também, para mim. Mais tempo, né? Não é que eu não leio nada, né? Eu não consigo também não ler nada, mas demorando, eu tô com um livro aí, tudo bem que é grandão. Mas eu lia esses livros grandões em 1 mês, lá.
Agora tudo mais é uma lei de 3 páginas. E você teve essas paradas na vida? Não, você sempre leu muito? Eu sempre li muito. Eu ainda não tive esse quebra-mola de parar de ler. Eu tenho algumas pessoas que, quando me mandam ler, eu paro o que eu estou fazendo e leio pouquíssimas, não é? Mas eu tenho 2, 3 pessoas na vida que, quando elas falam, ó, lê isso aqui, eu paro o que eu estou fazendo e vou ler, porque eu sei que é que nem série, eu sei que eu vou gostar. Eu tenho algumas 2 ou 3 pessoas na vida que, quando me falam, para tudo, vê essa série, vê a temporada nova, eu paro mesmo e vejo, porque eu sei que alguma coisa vai mudar dentro de mim, ou meu olhar, mas eu nunca parei assim. Pode vir essa fase, né? Essas fases nos alcançam, mas até hoje não. Eu leio. Você lê um livro ou você tem vários livros que você está lendo? Eu tenho os livros que eu estou lendo com alunos diferentes, né? Tá. Às vezes, aí é profissional, né? Não é o seu. Profissional. Então, eu estou lendo um Conceição Evaristo com a minha querida Emma. Eu estou lendo um Machado de Assis com alguém, com a Joana. Eu estou lendo, mas aí são alunos. Então, eu considero que eu estou lendo mais de um livro ao mesmo tempo. E agora, trabalhando no livro, eu estou lendo coisas diferentes, inclusive aquele livro que você me mandou ler, que eu li naquela época, eu voltei a ele. Me fugiu o nome, como é que é o nome? 100 mil anos. Aquele da nossa evolução. Não tem uns coisinhos na capa, é maravilhoso. Eu vou achar o nome depois. Né? É maravilhoso. Minha família. Isso, Minha Família de 100 mil anos, Minha Família. É maravilhoso. Me fugiu o nome. Eu estou lendo especificamente para escrever. Aí tem os livros o livro que eu tô lendo, porque é o livro que eu tô lendo agora. Eu estava lendo um livro que, aliás, é muito bom de recomendar, mas obviamente eu não lembro o nome, não lembro a autora. Eu vou lembrar, é o Acos alguma coisa. É muito maravilhoso. Tem também os meus queridos, que é sempre ou do Érico Veríssimo, ou da Zélia Gattai, que eu tô sempre, ou do Onete, que o Onete é outro autor. Alguém me mandou ler, e é alguém que, quando me manda ler, eu falo. Não sei o que é. Né? Maravilhoso. Extraio de Onete. Os livros dele, que eu volto e volto e volto e volto. Então, eu tenho essas ramificações todas, e eu leio tudo ao mesmo tempo. E dos meus queridos tem o Aldir Blanc também. Eu tive a felicidade de trabalhar em 2 ou 3 livros dele. Aldir Blanc tem livros, eu sou uma ignorância. Tem esse aqui, esse foi um dos que eu trabalhei, o Gabinete do Dr. Blanc, da Mórula, é ele contando o que ele lê, o que ele ouve, o jazz que ele curte, que cara extraordinário que foi o Aldir Blanc. Então eu tenho várias frentes, eu gosto de dizer, não, eu leio um livro por vez, mas quando eu paro para pensar, eu posso ter um foco principal de interesse. Essa pessoa que me mandou ler Onete, e até me mandou ler esse outro livro, é uma grande escritora limenha, ela é maravilhosa. Eu tenho esse livro como livro principal, estou lendo isso aqui. Mas, Fal, você não está lendo de novo, pela bilionésima vez, o Zero, do Inácio de Loyola Brandão? Tô. Mas você não está lendo uma Zélia Gattai? Tô. Mas na sala de espera do médico, esperando tua mãe, você não estava lendo um Veríssimo? Tô. Você está lendo um ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem uma outra questão que tem acontecido comigo. Nossa, eu vou falando para você e vou me sentindo um merda, mas vamos lá. Não, de boa também. Às vezes você sentir um merda faz bem pro ego, porque reduz, né? Dá uma pontuação correta da gente, assim. Não, porque outra coisa que eu tenho percebido eu tenho lido muito menos ficção. Muito menos. E isso não está só em livro, eu te falei isso, né? Isso não está só em livro, como está nas séries. Eu tenho visto, adoro documentários. Muito mais tenho visto documentários hoje na Netflix do que séries e do que filmes. Então a proporção é essa. Fala lá. Frase da nossa Marlizinha.
envelhecer é preferir os ensaios aos romances. Olha só. Malil me fala isso há 30 anos e eu finalmente cheguei na idade de entender. Entender. Quanto mais velhinhos ficamos, menos ficção. Olha, quem segue Malilzinha não costuma se enganar. Estamos com Grande Malil. figura. Eu sinto falta desse desejo, porque situações muito próximas que aconteceram agora. Eu tava. Onde é que eu fui? Tava aqui próximo. Fui numa praia aqui para escrever, te comentei. Caleia. Aí Mandou tava até lá. foto da Casa Chique. Casa chique. Aí tava lá, e puta, naquela TV tinha todas as opções de plataformas Disney, o HBO, segundo seu, né? Todos esses. Legal. E eu já tava me devendo assistir como é que chama aquele cara lá? O Oppenheimer, pode ser? O cara lá do Oppenheimer, né? Que eu tinha preguiça na época, porque era muito longo, mas agora eu veria, tá muito animado, mas eu descobri um documentário sobre Oppenheimer. Aí eu falei, check, assisti feliz o documentário, adorei o documentário, fiquei até com uma pontinha de vontade de ver o filme, até me sinto mais afim de ver o filme agora, mas eu sou muito realizado com Oppenheimer, com o documentário que eu assisti, né? Agora rolou... discípulos de Malil. Agora tá rolando, né, o 100 Anos de Solidão, Netflix. Eu assisti 2 capítulos, eu falei assim, ai, que saudade do livro, nesse aspecto mais à vontade de ler mesmo. Algumas pessoas, eu tenho um amigo que tá lendo os 100 Anos de Solidão antes de ver a série, e uma outra amiga que falou, eu vi 2 episódios, 1 episódio e meio. Eu tô assim. E não, parei, eu vi 2. E falei, interessante, bem feito e tal. Falei, mas que saudade do livro, né? Quero reler o livro, deixa eu aproveitar para reler o livro. Porque. Então tem isso, né? É bom saber que essa coisa, então, de não. Eu estava achando que essa coisa de buscar documentário, né? Ensaios, tudo isso era uma certa desilusão com a vida. Pode da até ser. com a poesia, com a arte. Muito desiludidos, gastos e doloridos, mas é também o reflexo da maturidade, segundo minha mãe, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, eu vou na figura da minha mãe sempre. E é importante também, eu acho, a gente ter, não só que um dia a gente pode falar só disso, eu adoro falar disso, os nossos queridinhos de leitura, as leituras para as quais voltamos, mas é importante também a gente ter uma pessoa, eu tenho, além do Pedrão, mais 2, que dizem assim, lê tal coisa, lê isso aqui, olha, eu achei esse cara e esse cara é incrível, eu achei essa série e essa série é sua cara. Eu sinto muita falta quando essas pessoas não estão na minha vida. Eu gosto muito de ter alguém me indicando coisas para ler que não é o moço do site ou a menina da lista. O algoritmo. O algoritmo. É alguém que me conhece, que fala, isso aqui você vai ler, coisas vão acontecer. É importante para a gente ter também. E sermos essa pessoa para alguém. Mas eu percebo também que tem uma coisa que eu saquei nos documentários, especialmente. Ingenuamente eu achava antes que o documentário era uma coisa assim, era um registro exato da realidade, né? E aí você vê que os documentários têm uma jogada, toda uma alegoria, uma construção de como contar, né? Se conta uma história. Eu estava escrevendo sobre isso ontem, porque é um tema que eu estou trabalhando. Que tema você escolhe e dentro desse tema o que você escolhe contar. E Sim. Documentário é totalmente isso. O cara escolhe um tema, ele escolhe te contar, ele não pode contar tudo. Sim. Ninguém pode contar tudo. Ele escolhe o que ele vai te contar dentro do tema e como, e tem música, e tem a sequência, e tem plano de filmagem. O documentário também te leva para algum lugar. Então, de fato, tem algo com ficção que tem me incomodado. Muito raramente eu tenho gostado de alguma ficção que fala assim, puta, essa pessoa me puxou, assim. O que foi uma última maravilhosa ficção que você leu, Fal? Eu tô relendo O Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Mas aí não é nova. Eu tô relendo, porque Umberto Eco é outro amor do meu coração. Eu tenho
tudo que esse homem já publicou e que eu consegui botar a mão em português, em espanhol e italiano. Eu tenho, acho que 2 ecos em inglês. Tudo. Eu venero o chão que este velho pisa, assim, pisa. Eu acho que ele ainda está, de alguma maneira, vivo. Então eu tô relendo o Cemitério de Praga, mas... e sabe uma ficção que eu reli muito recentemente e que é impossível reler sem você e o Pedrão juntos, História Sem Fim. Legal. Reli inteiro o livro e você e ali o Pedrão na minha cabeça. Faz tempo, Strá, que eu não pego uma ficção. O Nome da Rosa, que eu li há muito tempo atrás, eu lembro que foi uma ficção muito impactante para mim, muito maravilhosa. Eu entrava naquilo, né? Eu não sei se eu te contei essa cena. Bom, eu vou meio que spoiler, mas não sei se tanto. Foda-se, né? Não. Quem assiste a gente já avisa isso. Quem assiste a gente tem que ter superado o chilique do spoiler. Viu? Mas, ele tinha descoberto o formato da biblioteca. E ele estava explicando em texto, né? Escrevendo, estava escrito, né? Eu estava lendo. Eles falaram, então aí tem na diagonal da abscissa, sei lá que porra, entra aqui. E eu li aquilo, e eu fascinado, eu desenhei ao lado, assim, nossa, aí riscava, não é isso aqui não, porque tinha um ângulo que tal, de 180 graus, até que eu descobri, consegui desenhar o que ele tinha falado, não descobri porra nenhuma, só segui as instruções dele, né, um desenho que eu fiz no caderno, virou a página, estava desenhada a porra da biblioteca. Eu li. Você lembra da cena da biblioteca que era misteriosa, você não conseguia entender como era o formato? E eu não sei se eu já te contei isso. Eu vi o filme, eu demorei muito para ver esse filme. Isso é uma característica minha. Eu demoro muito para ver os filmes, muito. Eu não vi nenhum, a não ser o Ainda Estou Aqui, eu não vi nenhum filme recente. Eu sou um fracasso. Eu demoro anos para ver os filmes. Anos. As pessoas falam, o Oscar de 2002, eu não vi o filme. Você não chegou ainda aí, né? Você está em 93 Calma, gente, muita calma. E eu demorei muito para ver o filme. Você está em Kramer versus Kramer, né? Você ainda está nessa... Eu ainda estou no Dustin Hoffman nenê, praticamente. Eu demorei muito para ver O Nome da Rosa. E quando eu vi, eu já tinha lido o livro, não porque eu era precoce, mas porque eu demorei para ver o filme. E eu amei a biblioteca, o desenho da biblioteca, a descrição da biblioteca, as histórias da biblioteca. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei tão impressionada com a biblioteca que o diretor montou, que eu tenho, agora muito menos, mas eu ainda tenho. E eu tive por muitos anos sonhos recorrentes com aquela biblioteca. Olha só. Sonho com aquela biblioteca, às vezes eu estou andando pelas passagenzinhas. Às vezes eu estou escondida em algum canto, às vezes eu estou sentada em algum lugar lendo com aquela luz meio... Sim, eu tenho sonhos recorrentes com a biblioteca, eu fiquei muito impressionada. Foi um dos poucos casos assim que não é que eu gosto mais do filme do que do livro, mas que o livro que o filme me... Era um puta filme. Geralmente eu vejo o filme e falo, o livro é melhor. Não, O Nome da Rosa era um bom filme. E o Sean Connery também, né? O carequinho Sean Connery mata, né? Mas eu tô afim de ver de novo esse filme, é bem lembrado, acho que poderia ser legal. Outra que aconteceu também de caderninho e tal, foi com o próprio 100 Anos de Solidão comigo também. Eu li lá atrás, e era tanto nome igual, né? Que eu me perdi, então eu tinha o meu caderninho com as anotações do cara, e falei, então ele tá falando desse, né? Isso aqui é casado com essa, isso aqui é o avô dele que apareceu e tal. No final do livro 100 Anos de Solidão tá a árvore genealógica de todos. E eu não tinha visto, eu só vi quando terminei de ler. Quando você chegou lá no fim. Mas você sabe que eu leio anotando, eu tenho um caderno, que é diário, que blá blá blá, mas eu tenho um caderno só para ler. Eu leio e eu não consigo nem reter as informações se eu não anotar. Mas você anota o quê? Toda a história? Ou ideias? A história, ideias, referências para eu procurar. Uma coisa que todos os meus alunos ouvem na primeira aula é:
Eu vou falar com você assim, ó, escrevendo. Eu não estou fazendo outra coisa, eu estou te dando aula, mas eu preciso escrever enquanto eu falo. Senão, enquanto eu te ouço, principalmente, eu te ouço fazendo anotação. Eu tenho um caderno só para ler. Eu nem penso em abrir um livro se eu não tiver com o meu caderno, a não ser em sala de espera, que aí eu anoto no livro. Senão, isso eu já estava para te perguntar e agora mais ainda com isso. Um Kindle na sua vida nunca? Ou vai chegar a existir? Ou um Kindle com escrito ao lado? Não, eu tenho um. Que é isso, a FAO é moderníssima. Eu tenho um, porque os livros dos alunos, eu tenho. Eu tenho um, porque os livros dos alunos, eu geralmente compro no Kindle. Para não ter mais um livro nesse museu de livros que você viu, que eu dirijo aqui no Brócolis Paulista, para não ter mais um livro que provavelmente eu vou ler 20 páginas, 40 páginas com o aluno. Né? Livro de aluno raramente, a não ser os meninos do vestibular, livro de aluno raramente a gente chega à última página. Livro de aluno de idioma, então, a não ser quando os meninos querem ler Allende, que aí eu uso no Kindle, mas eu não leio no Kindle. A não ser assim, um amigo tem lá e me manda. Ó, tô te mandando um naquele formato misterioso lá, dá para ler no Kindle, aí sim. Mas eu gosto de livro no papel. Não, porque e agora tem esses esquemas de você poder também rabiscar no Kindle. Mas não é a mesma coisa para mim. Eu imagino que não é, não. Rabiscar, colar post-it, você viu, todos os meus livros têm post-it. Eu colo post-it, eu ponho um papelzinho de bombom dentro, eu quebro a lombada para desespero da minha mãe. Essa coisa do rabisco, e esse que eu ganhei, o que eu ganhei e devolvi já era com acesso a rabiscos, né? É aquele Kindle que vem com não sei o que, tem rabiscado do lado e pode mandar e marcar, e já vê a palavra-chave. Eu acho legal, mas eu não deu match. O meu negócio é o caderno, é a coisa. Agora, tem os livros que eu comprei, eu tô lendo aquele lá do Harari, né? O novo do Nexus chama? Que é tem equação grande. Eu falo, esse podia ir para um Kindle, esse eu podia estar lendo em Kindle e economizar em torcicolo e coisas do gênero. Mas o caderno não tem como, não. Eu gosto também disso. Eu acho muito bacana. Gosto da letra e isso, para mim, me ajuda a reter as informações. Sim. Escrever me ajuda a reter informação. Não, acho que isso está explicado por essas pessoas inteligentes que não somos nós, né? Temos explicações aí sobre isso. Gente que estuda de verdade. É ciência. Eu preciso escrever, eu preciso da minha letra correndo sobre o papel. E agora, um dilema que eu tenho, sobre ainda voltando no assunto ficção, é que, como assim, eu que estou escrevendo uma novela, não leio novela, por sinal. Nada. A ideia não era falar da minha novela, a ideia era falar das novelas que eu não leio. Podemos falar uma hora do teu livro. Aliás, a gente devia fazer isso no podcast. Outro dia a gente fala dos nossos livros, aí pode ser. Mas o que eu ia dizer, assim, uma coisa que me incomoda um pouco é como que eu tenho coragem de escrever uma coisa, uma ficção, sendo que eu não estou numa fase de gostar de ficção. Ou seja, fica meio estranho, né? Eu precisaria ter um pouco mais de referência até, né? Eu estou te perguntando, o que você leu recentemente para eu ler? Ou o que você... Mas talvez é isso, também pode ser uma coisa dos velhos, né? A gente mais velho vai ler os clássicos mesmo, né? Na prática, na teoria pode ser uma discussão, mas na prática você está escrevendo lindamente uma ficção, apesar de não estar na fase de ler ficção. Muito obrigado, querida. Vou dormir bem essa noite depois dessa. Também que às vezes, e esse talvez seja um recurso que o seu cérebro reptiliano está se aproveitando, eu sinto isso, é que ler ficção às vezes influi na ficção que a gente está escrevendo. Então, talvez seja bom você não estar trabalhando ficção agora, não estar lendo ficção, desculpa, para trabalhar a sua ficção. Entendi. Eu fiquei, por motivos pessoais, emocionais, muitos anos afastada da ficção. Eu fiquei os últimos 5
ou 6 anos e incapaz de produzir ficção. Tudo que eu escrevia era vida real. Até o que não era ficção, mas precisava se espalhar, me travou. Eu ia escrever um livro sobre comida, sobre cozinhar e pensar sobre comida, crônicas de comida, com uma grande escritora chamada Luciana Nepomuceno. Eu tenho dificuldade de falar o nome dela, ela sabe. E ela me chamou para fazer esse livro, e é uma grande honra ser chamado por Luciana para fazer qualquer coisa, para tomar uma Coca-Cola, você já é parte dos ungidos. E eu tive que parar de escrever, porque eu estava tão monotemática que nem uma autoficção ou eu não estava conseguindo produzir. Produção de ficção também tem isso, nos leva a caminhos que não estamos preparados, às vezes, para seguir. Olha eu aqui falando de mim, eu tive que parar, dar um tempo, escrever coisas outras, para poder retomar a ficção. E, coincidentemente ou não, acabamos de ver isso, eu não tinha consciência disso, eu não estou lendo ficção. Eu estou lendo história de movimento artístico, que é o que eu mais amo ler. História da arte, movimento artístico, fofoca de briga de pintor, contem comigo para tudo. Mas a minha ficção é Humberto Eco, desse momento que eu sei o Cemitério de Praga, mas eu não estou lendo nenhuma ficção nova, eu não botei nenhuma ficção nova na vida e estou escrevendo ficção. Você leu um pedaço, estou escrevendo ficção. Maravilhosa, inclusive. Eu tinha visto alguma coisa que eu falei assim, era fim do mundo também e tal, né? Maravilhoso. Bom, a FAO faz pessoas ao meu redor chorarem lendo o livro. Não, é sério, eu nunca consegui chorar lendo, eu nem quis conseguir também. Mas, pessoas ao meu redor, eu conheço perto 3. Lágrimas, assim. Até um dia eu cheguei em casa, ela tava na cama, 3 da tarde, na cama de pijama, no teu livro, chorando, assim. Te amo. Esse eu acho que. Você acha que esse vai estar esse efeito também? Eu acho que não, né? Acho que vai ser outra coisa, vai ser mais. Não, esse não é de chorar. Esse não, tem uma cena que é assim. Não, agora eu tô lembrando. Não, tem uma cena foda pra caralho. Mas não é de chorar, não é. Eu não tô escrevendo um livro de é ficção. Sabe um livro que eu quase chorei? Eu digo quase, né? Tô ficando igual o de macho aqui. Eu choro muito assistindo American Idol, então, esse papo de. Eu choro quando a mulher vence, ela mulher feia, ninguém gosta, meio torta, e ela canta bem pra caramba, eu choro. O cara é feio, ninguém gosta, eu choro. Sempre tem isso. Eu choro, adoro nesses choros. Mas esse choro da tristeza absoluta está muito raro. Livro eu nunca consegui. Porque livro tem um efeito para mim curioso, eu fecho a página mesmo. Um que eu quase chorei foi não é o carteiro, como é que chama? O açougueiro também não. Um livro árabe. O menino. O empinador de pipas. É isso, empinador de pipas? Pode ser, algo assim. Eu traduzi o prefácio da edição mais recente. Olha só, esse livro teve uma hora, eu também estava na cama, passei página, eu fechei, fui para a sala, sei lá, comi abacaxi, fui fazer outra coisa, para voltar a ler com uma certa dignidade novamente. Mas é isso, acho que tem essa coisa da ficção fazer isso. Então, isso é uma coisa bonita, né? Quando a ficção consegue ter esse efeito, né? É maravilhoso, não só pelo choro, mas, sei lá, eu acho que tem pelo alcance, né? Por tocar, gente. Querida, eu acho que a gente pode se considerar inaugurado. Podemos. Não temos nome ainda, que era o nosso temos um podcast, que era o nosso assunto exclusivo. Mas temos um podcast. Temos um podcast. A gente pode ter o nome deste episódio, né? Que é Temos um Podcast. Temos um podcast. É isso. É isso. Semana que vem então, a gente vai fazer exatamente igual, só que tudo diferente. Eu espero que sim. É essa tentativa e erro para sempre. Tá bom. Um beijo grande para todos e um grandão para você, Paulo. Beijo na Terê. Fiquem bem.